Tudo bem, pessoal? A gente está aqui para mais um podcast com ela, Letícia Castelo. Letícia Castelo, ela é simplesmente a mentora de líderes, tá? Ela é psicóloga, mentora, consultora, master coach, professora de MBA e está liderando um movimento aí no Brasil para líderes. Já já ela vai poder nos falar mais um pouquinho. Letícia, melhor do que eu é você se apresentando, tá? Fique à vontade, eu quero que você fale quem é você, qual é o seu trabalho, como é que você realiza o seu trabalho. Fale um pouquinho pra gente e aí a gente vai entrando um pouquinho mais aqui nos seus assuntos, tá bom? Pode começar. Certo, prazer, obrigada, Marcos. Bom, eu sou psicóloga e gosto de começar sempre descrevendo a psicologia como minha base realmente de formação, porque é a principal metodologia que eu uso no meu trabalho, embora eu tenha várias outras especializações e pós, mas que a base é a psicologia e a psicologia me ajuda a trabalhar de um jeito mais aprofundado e poderia dizer assim, até de um jeito diferenciado quando a gente pensa nesse universo de liderança e empresarial. Então, eu sou psicóloga e atuo dentro da psicologia sempre nesse foco de desenvolvimento profissional, voltado a desenvolvimento de líderes e desenvolvimento de equipes. Trabalho há mais de 15 anos, né, com essa atuação. Inicialmente comecei trabalhando também com profissionais que estavam no processo de escolha profissional, mas já de 10 anos para cá o nosso foco tem sido realmente trabalhar com líderes e desenvolvimento de equipes, porque estão buscando aí essa alta performance. Show, muito legal. Conta pra mim, nesses 15 anos desenvolvendo líderes, talvez você tenha que pensar um pouquinho, mas essa é a ideia aqui, tá? Traga pra gente uma situação, tá? Diante da sua metodologia, que já já a gente vai falar dela, tá? Que é o Sprint Program. Spoiler aqui, tá? Sprint Program é o nome da metodologia dela. Mas fala pra gente, traz algum caso que, que mais te impactou em termos de que você tem a sua metodologia, seus conhecimentos em psicologia, e você foi direcionar, mentorar, né, ou fazer processo de coach com algum líder. ah, que trouxe algumas questões que ele vivia, que ele tinha dificuldade, você consegue vasculhar sua mente nesse exato momento e de supetão assim, trazer um exemplo prático para gente de todo esse seu trabalho, tá? Dessa atuação, como é que ele faz, como é que ele gera, fale para gente. De cara, eu pensei aqui num cliente que eu atendi provavelmente por volta de 2013, 2014, né? E que a gente teve uma atuação tanto eu como mentora e coach individual desse cliente, como também depois atuando dentro da empresa dele, que inclusive a gente está até hoje. Então, na verdade, esse cliente hoje nem está mais junto com a gente, né? Já partiu, ele veio, ele é presidente de uma empresa familiar, né, numa construtora aqui de São Paulo. E quando ele me procurou, na verdade, ele queria um trabalho de desenvolvimento para os líderes dele, para os diretores que tinha acabado de fazer uma reestruturação da empresa. E o nosso bate-papo inicial para ele foi tão importante. Fiz algumas perguntas que realmente provocaram transformação, que ele falou: "Olha, Letícia, na verdade, acho que eu preciso começar comigo, né? Acho que eu preciso de algum trabalho para olhar para mim." E me marcou muito porque ele tinha, na época, 71 anos. E ele se propôs, né, a iniciar um processo de coaching individual. Então, eu fiquei com ele durante 3 meses e meio, realmente trabalhando. É um processo de coaching para que ele pudesse desenvolver a liderança dele perante, né, os diretores. Então, imagina uma empresa hoje com 40 anos de atuação, na época por volta de 35 anos, mais tradicional, uma construtora, e que se abriu efetivamente a partir do seu dono da empresa, né, que tinha lá seus 70 e poucos anos, se abriu para um grau de profissionalismo maior, para uma reestruturação em termos cultural. Então, eu fiquei nesse processo mais intenso ali de desenvolvimento de algumas competências nesses 3 meses e pouco, e depois ele continuou com sessões de mentoria e acompanhamento, né, que eram mensais. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com os líderes dele. Então, a gente começou de cima para baixo, a gente pode dizer assim, né? O que é uma estratégia extremamente transformadora, porque às vezes a gente vem para querer modificar algumas coisas da base, mas se a cabeça da empresa não tem esse mesmo olhar, com certeza
acaba não funcionando tão bem, né? Então, eu lembro que os principais desafios dele é porque realmente ele tinha um mindset muito mais conservador, enxergava que não podia compartilhar determinadas coisas com a equipe, até pela geração dele, e ele foi percebendo a importância também de uma estratégia, de conseguir ter momentos de acompanhamento com esses novos diretores que estavam ali em posições que não existiam antes, e foi abrindo portas, né, para o desenvolvimento dele e isso abriu, né, portas para uma mudança cultural que, enfim, a gente vem transformando de diferentes formas. Aí veio programas de liderança para os diretores, para os gerentes, programas de team building. Aí a gente foi fazendo assim um processo mais completo assim na empresa, mas começou de uma percepção dele, de um insight de que na verdade ele precisava começar olhando para ele. Interessante esse caso que você trouxe. Você trouxe um líder com uma faixa etária, né, Uhum. que já possuía muita expertise, muita experiência, no qual já tinha a sua forma de liderar, né, de compor sua equipe, de gerenciar seu time, sua equipe. Ele tinha um jeito dele de fazer e mesmo assim ele se propôs a entender como é que estava sendo feito na época, né? Não sei quanto tempo tem isso, né? Você sabe mais ou menos? Acho que foi 2014, 2014. Então ele se propôs a enxergar o mercado atual, né? E ver o que estava sendo feito, realizado, e estava disposto a mudar e, consequentemente, a sua empresa, fazendo a sua empresa continuar crescendo, o que é Uhum. muito necessário nos dias de hoje, né? Agora, aproveitando esse gancho que você trouxe dessa faixa etária, fala para mim os desafios dessas diferentes faixas etárias de lideranças. Nós temos líderes aí hoje no mercado com 20 anos de idade que já tem operações, tem empresas grandes, tem líderes aí Uhum. de 25 anos que já tem operações de empresas que vão virar bilionários, por exemplo. Aí nós temos líderes de 30 anos, 35, 40, 50, 60. Quais são os principais desafios, assim, essas pessoas que te procuram, essas pessoas que você acessa também nos treinamentos das empresas, ou nos treinamentos como mentora ou como consultora? Fala para mim um pouquinho dessa diferença desses desafios, né? Tendo em vista também esse momento atual de mudança, né, tanto organizacional como forma de trabalho, por exemplo, 2020, pandemia, forma de trabalho mudou Uhum. completamente, certo? Ali. Hoje se adotou o home office, muitas organizações. Hoje, muitos já excluíram de novo o home office, falaram Sim. que não foi possível, que não deu certo. Então, traga para a gente essa diferença, né, da faixa etária de liderança, certo? E também traga para a gente já esse gancho também sobre esse pós-pandemia, né, esse retorno à forma de trabalhar, excluindo o home office de novo ou colocando com muita cautela para a gente. Vamos lá. Quando a gente fala dessa multiplicidade aí de gerações, né, e muitas vezes a gente traz o tema conflito de gerações, por que que a gente vem falando cada vez mais de conflitos de gerações dentro do mercado de trabalho ou dentro de um contexto empresarial? Porque o que que é uma geração? Uma geração é um conjunto de pessoas que nasceram naquela determinada época e como participaram ou vivenciaram questões políticas, econômicas, sociais parecidas, de alguma maneira isso influenciou no seu comportamento. Tem alguns padrões comportamentais, crenças e valores que se aproximam. Embora ninguém, né, não dá para dizer que todo mundo é igual, né, naquela geração, mas tem algumas características que são similares. Por que que a gente tem conflitos de gerações hoje, ou nesses últimos 10, 15 anos, e antes a gente não tinha muito? Porque acontece que uma geração mudava a cada 25 anos, mais ou menos. Porque a gente não tinha toda a tecnologia que se existia hoje, então a gente não estava tão conectado, as informações não eram trocadas com essa mesma agilidade, então até que um contexto efetivamente se modificava, demorava mais tempo. Depois de um tempo, as gerações começaram a modificar mais ou menos de 10 em 10 anos. E eu diria que hoje a gente tem mudança de 5 em 5 anos ou de 2 em 2 anos, né? Cada vez mais. Então, isso faz com que a gente tenha mais gerações trabalhando no mesmo tempo. A gente tem também uma expectativa de vida mais alta, uma expectativa de tempo de trabalho maior. Então, a gente tem profissionais trabalhando com 75, 80 anos e profissionais que estão entrando ali com seus 20 anos e está todo mundo trabalhando junto. Como que funciona isso na liderança? A gente também está tendo uma rotatividade maior, aumentou o tempo, perdão, diminuiu o tempo de permanência na liderança. Antes a gente ficava como gerente durante 15, 20 anos e depois assumia, de repente, uma cadeira de direção.
Não existe isso hoje, né? Então, o gerente vai permanecer durante 5, no máximo 10 anos como gerente ou naquela posição e ele vai buscar ou dentro daquela empresa ou numa outra empresa uma oportunidade de um grau hierárquico maior, de maior responsabilidade, ou às vezes até algo mais lateral, mas que você vai assumindo papéis diferentes por conta das expectativas que os profissionais têm hoje, né? Então, todo esse dinamismo e mudança que a gente vive, obviamente, gera uma expectativa diferente nas pessoas, mas também por conta das necessidades da empresa. Então, já é uma estratégia da maioria das empresas, né? E aí estou falando de empresas não só grandes, multinacionais, mas também empresas menores, que eu preciso de um dinamismo. Então, eu preciso trocar estrategicamente com mais frequência os meus líderes. Então, eu vou permanecer menos tempo naquele cargo ou naquela posição. Então, às vezes, eu trabalho com muitas empresas familiares e elas me procuram justamente no momento que percebem que aquele modelo de gestão que vem usando há 20, 30 anos não está mais funcionando. Tudo mudou. Normalmente é algo mais reativo, menos preventivo e mais reativo, que não seria o ideal. Mas olha, Letícia, eu estou percebendo que aquilo ali não está mais funcionando. Então, o que eu tenho que fazer agora? E aí entra uma reestruturação. Normalmente é após alguma crise, né? Então, de fato, uma das principais estratégias tem sido trazer gente novo para a liderança. Novo não necessariamente de idade, né? Então, a gente tem aí, né, um pessoal com uma bagagem maior. Meu público principal de atendimento são profissionais por volta de 40, 50 anos, né? Então, que já tem, obviamente, uma maturidade profissional, que já tem um crescimento, né, na carreira, tem aí uma bagagem, são pós-graduados, enfim, mas ao mesmo tempo tem que lidar com as novas gerações que têm um conhecimento enorme em termos de tecnologia, tem esse dinamismo e talvez até algumas características comportamentais que são favoráveis para o nosso tempo hoje, mas são menos tolerantes a frustrações, são menos tolerantes aos desafios empresariais e muitas vezes não se encaixam, né, nas demandas das empresas. Então, uma parte as empresas precisam realmente se reestruturar e se adaptar, mas obviamente os profissionais também precisam desenvolver mais maturidade, né, profissionais mais jovens. É interessante essa dinâmica que as empresas estão tendo que adotar para acompanhar a dinâmica do mercado. Uhum. Tem que fazer isso, se não fizer, morre a empresa, né? A gente Sim. conhece vários casos de empresas que se defasaram por conta de não conseguir acompanhar o mercado, né? Hoje ele é muito claro para a gente. Você no primeiro exemplo que você trouxe do seu mentorado, né, da empresa dele, você falou sobre a dificuldade, né, por conta de a expertise que ele já tinha de liderança, a forma como ele já tinha de liderança, a dificuldade que ele tinha em compartilhar informações com a Exato. equipe. Destrincha isso um pouco mais para a gente, né? Fala assim como quais são os limites ali de transparência, quais são os limites de compartilhamento com o time, com a equipe. Se compartilha tudo hoje em dia, ou algumas coisas é melhor ficar somente no conhecimento do líder, da equipe ali, mais gestão, ou quanto mais compartilhar informação sobre a empresa, sobre o negócio, sobre as estratégias, vai ajudar mais a empresa. Como é que está isso hoje em dia? Excelente. Essa pergunta é algo que eu escuto bastante dos meus clientes e mentorados, né? Bom, Letícia, até que ponto eu tenho que compartilhar? As pessoas querem saber, né? Eu preciso ser mais transparente. Então, um dos pilares que a gente trabalha, inclusive que faz parte das metodologias ágeis, é a transparência. Mas o que significa essa transparência? Então, eu tenho que falar todas as informações, eu não posso ter informações que são sigilosas. Então, vamos pensar que a gente tem talvez duas frentes de transparência ou de compartilhamento. Uma frente é com relação a informações, dados, métricas, que às vezes até objetivos. Então, o que a gente precisa, e não tem mais como fugir disso, e tem os benefícios, obviamente, ao se compartilhar, é compartilhar propósito, objetivos. Não tem mais como a gente tinha há 30, 40 anos atrás, você querer que seu time esteja engajado, que se dedique, se motive, sem ele saber para onde ele está indo. E compartilhar estratégias, objetivos, né, e que vai gerar esse propósito compartilhado que a gente escuta tanto,
é justamente compartilhar quais são as metas da empresa, quais são as expectativas que a empresa tem para esse ano, para os próximos 5 anos. A gente quer expandir, a gente quer fortalecer as nossas bases nessa região, a gente quer, enfim. Então, eu preciso compartilhar, sim, as minhas estratégias e expectativas para a empresa. Isso eu estou, né, em busca realmente de objetivos mais ousados ou não. Senão, meu time não tem como contribuir. Senão, a gente vai ter um time que só vai responder, na verdade, a algo mais passivo, né? Você não vai ter um time efetivamente engajado que vai conseguir ter iniciativa, que vai conseguir dar ideias, que vai se sentir vinculado a isso. E aí você vai ter um time medíocre. Pode ir lá, você diz o que tem que fazer e ele vai seguir. Agora, você quer alguém que vai realmente trazer algo a mais ou complementar algo que você não consegue enxergar, você precisa compartilhar para onde você está indo. E muitas empresas nem têm clareza para onde estão indo. Isso é um outro tópico aí que a gente pode traçar. Só Mas estão sobrevivendo. estão sobrevivendo, né? Estão naquela gestão bombeiro. Então, vai ver um problema, a gente responde. Vem um problema, a gente responde. Então, peraí, eu preciso parar e planejar estrategicamente. Esse é o tipo de informação que não tem para onde fugir, você vai compartilhar. Mas é claro que você tem dados e informações que você não precisa compartilhar, até porque muitas vezes a sua equipe, ou até outros líderes, né, que estão ligados a você, não tem ainda maturidade para conseguir compreender o todo. Então, às vezes, um dado vai causar mais prejuízos do que benefícios. Isso não significa que você precisa mentir, ou esconder, ou inventar uma informação, mas você pode ser transparente no sentido de dizer, olha, esses dados são informações e estratégias, talvez num outro momento possa ser compartilhado, ou num outro contexto, ou dependendo de como for a necessidade. Você não precisa mentir, né? Isso faz parte de qualquer estratégia. E um outro, digamos assim, uma outra frente, quando a gente fala de transparência, é com relação à vulnerabilidade do líder. Então, cada vez mais a gente vem... a Brené Brown, uma pesquisadora americana, ela trabalha focada especificamente na vulnerabilidade. E ela, a partir das pesquisas mais longitudinais dela, vem mostrando que a vulnerabilidade favorece a conexão. Conexão é estabelecimento de uma relação de confiança, que vai provocar o engajamento, que vai provocar o vínculo, Gera né? empatia, né? A pessoa se Gera vê que a empatia. outra não é Então, assim, foi-se o super-herói. tempo que o líder tinha que saber tudo, que o líder tinha que ser, entre aspas, perfeito, né? O líder, ele é, como todo ser humano, vulnerável. E ele mostrar suas vulnerabilidades não é algo... A gente, a princípio, enxerga, vou esconder, né? Vou fugir de situações que eu me sinta vulnerável. Não, nós somos vulneráveis, né? A gente tem as nossas fraquezas ou as nossas dificuldades. E quando você se coloca, né, numa posição de vulnerabilidade com a tua equipe, você abre um canal de conexão que fortalece a relação. Sim, então não é nenhum problema você dizer, puxa, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tô com dificuldade, ou, poxa, hoje eu tô abalado aqui emocionalmente e talvez eu não consiga dar o meu melhor, né? Mas, porque isso faz parte da vida de qualquer pessoa, tá? A gente vê que essa vulnerabilidade que você citou, ela gera uma aproximação do nosso time, da nossa equipe, né? Legal. E uma vez que a gente, como líder, estamos trazendo clareza sobre as metas, sobre as estratégias da empresa, nós deixamos todo mundo na mesma página e eles podem contribuir muito mais com o crescimento do negócio. Legal. Agora, tendo em vista essa aproximação a mais do colaborador, tem um limite para essa aproximação? Em termos de que até que ponto vale a pena o líder ele ser próximo dos colaboradores? Ele pode virar amiguinho dos subordinados, por exemplo? Até que ponto ali essa proximidade emocional ela pode ajudar na melhora do crescimento do negócio da empresa ou, na verdade, pode atrapalhar? Traz essa clareza para a gente, por favor. Acredito que isso é muito... muitas pessoas têm dúvidas sobre isso hoje. Porque hoje em dia você não pode ser inimigo de ninguém. Hoje em dia tem uma cartilha de que você tem que ser a pessoa perfeita em termos de relacionamentos interpessoais, né? Mas acredito que ser amigo, dependendo do limite ali dos colaboradores, pode gerar algum tipo de problema. Traz pra gente quais problemas podem gerar e até que ponto vale a pena ter um nível de aproximação. A pergunta é, posso ser amigo, né, da minha equipe? Dei vários rodeios, mas é isso. Posso ser amigo? Isso prejudica, isso facilita? E aí a minha resposta talvez seja meio frustrante, né? Depende.
E aí depende do quê? Depende principalmente do grau de maturidade Do da tua time. equipe. Então, claro que você não precisa ser amigo, isso eu posso afirmar. Você não precisa ser amigo para você ter um vínculo positivo de engajamento, de motivação. Você não precisa, até porque às vezes você tem valores que não são compartilhados com aquela pessoa, você de repente não se identifica, ou você pode ser uma pessoa mais reservada e não necessariamente você quer essa proximidade de levar para tua casa ou conviver para além do trabalho. Isso não significa que você não vai ter um vínculo profissional favorável, um vínculo de confiança, de realmente parceria. Então você não precisa ser amigo para conseguir o engajamento do teu time. Mas você pode ser amigo se a tua equipe e você mesmo, né, tem inteligência emocional, né, sabe lidar e separar determinadas situações, se você consegue ser profissional o suficiente a não privilegiar, por exemplo, o teu amigo, ou ele não ter essa expectativa de ser privilegiado ou de ter um tratamento diferenciado por ser seu amigo. Então, se existe um grau de maturidade suficiente para isso, aí eu posso dizer do líder e do liderado, não é um problema, pode ser inclusive positivo. Posso te dizer, falando em termos de ser humano como um todo, que muita gente não consegue separar, né? Então, as pessoas inconscientemente criam algumas expectativas. Bom, como eu já tenho essa proximidade, eu estou junto com ele, estou ali no final de semana, como que ele me deu um feedback desse? A gente estava ali no churrasco ontem, né? Como que ele me deu um feedback? Por que que não me falou? Não, porque o contexto era outro. Então, já acompanhei, sim, né, líderes que fizeram um movimento, até por gostar daquela pessoa, se dá bem, né? E fizeram um movimento de abrir essa porta e depois tiveram que recuar. Porque percebeu que o outro não tinha não tinha esse discernimento. Tinha uma expectativa, mesmo que inconsciente. Qual que é o melhor caminho para isso, tá, Marcos? O que que eu oriento efetivamente os meus clientes? Inicia a relação compartilhando. Então, se você está percebendo que está caminhando para uma amizade, porque é teu prazer, você tem vontade de estar com ele fora do ambiente de trabalho, você pode levar isso, ser transparente. Olha, eu me preocupo de talvez a gente ter algumas confusões com relação a essa amizade. Como é que é isso para você? E aí você vai ter um bom parâmetro como que a pessoa vai responder. É como se fizesse já um acordo, né? Isso chama feed forward. Em vez de você Uhum. esperar o feedback, né? Então, na verdade, você já faz alguns alinhamentos iniciais. Olha, vamos deixar claro aqui que quando a gente está naquele contexto é aquilo, quando a gente está nesse contexto é esse. Vai garantir 100%? Não, porque somos seres humanos e a gente não sabe como que a pessoa vai reagir. Mas aumenta a chance de dar certo. É um acordo prévio. Eu já reparei que em determinados tipos de liderança, situações na qual, quando o líder ele se aproxima muito dos colaboradores, os colaboradores tendem a querer um nível de prestatividade maior do seu líder. Sim. E muitos até, de uma forma sem noção, querer explorar essa aproximação, né? E aí eu vejo que os líderes têm que estar muito bem preparados, porque senão eles caem em armadilhas que pode ser prejudicial para o negócio. Então acaba não fazendo bem tanto para o líder, para o negócio e para o colaborador depois, porque não vai ter uma relação duradoura ali, uma vez que o líder, a gente tem um contexto aqui de arquétipo, né? Vamos trazer Uhum. esse arquétipo do prestativo, né? De querer ajudar, de querer se voluntariar para ajudar. De repente você fica sabendo de determinada situação de um colaborador, aí você, nossa, eu posso ajudar com isso. Beleza, aí você Uhum. ajudou a primeira vez, aí depois vem um colaborador, tô passando por uma outra situação. Sim. Aí toda hora pedindo ajuda e tal. Então acaba entrando também, dependendo do nível de permissividade, Uhum. entrando em uma seara que não vai ser saudável para ninguém, né? Agora, enxergando o líder, né? Como é que o líder ele pode identificar, sabe, que está passando do ponto? Então, isso que você trouxe, esse é o grande risco. A gente quer ser legal, né? Quer ser prestativo, seja sendo amigo ou não, né? Mas a gente acaba ajudando, facilitando, aceitando determinadas coisas e quando vê, perdeu o seu limite ali, né? Enquanto líder e está sendo quase que explorado, né? Pela tua equipe. Assim, você perdeu quando você vê, você não está conseguindo mais controlar alguns aspectos em relação à tua equipe. Isso a gente trabalha quando a gente olha os estilos de liderança, tá? Lá antigamente, né, tinha uma definição do Kurt Lewin que a gente tem
existem 3 estilos de liderança. O líder mais autocrático, líder democrático e líder liberal ou laissez-faire. Na época, né, do Kurt Lewin, ele entendia, estava trazendo esse conceito que o líder adequado, o líder ideal, tinha que ser o líder democrático, que envolve a equipe para tomada de decisão, né, nem ser autocrático no sentido de direcionar, de decidir, e nem ser liberal demais. Qual é o estilo ideal de liderança hoje, quando a gente fala de liderança situacional, quando a gente fala da liderança atual, né? Os 3 estilos, dependendo do grau de maturidade da equipe. Então, o líder que vai caminhando para essa coisa de ser legal, né, de ajudar, ele tende a ir pisando mais, né, nesse estilo de liderança mais liberal. O estilo de liderança liberal, ele funciona quando você está com uma equipe que tem maturidade técnica e comportamental, vai podendo ter autonomia, e você pode deixar, né, permitir algumas coisas, algumas tomadas de decisão. Só que a liderança, ela é situacional. Então, aquela pessoa, por mais maturidade e tempo de experiência que ela tenha, dependendo da situação, ela não vai ter aquele grau de maturidade. Então, com a mesma pessoa, por vezes você tem que ser liberal, por vezes você tem que ser autocrático. E autocrático não é autoritário, né? Mas é conseguir direcionar, impor o que deve ser feito. E entra também essa forma de você colocar alguns limites. Então, é estratégico, sim, o líder ajudar, obviamente, né? É importante que ele tenha essa abertura, mas que ele também coloque limites. Até, vamos fazer um paralelo com o nosso processo aí. Eu sou mãe, você é pai, né? Então, com o processo de educação dos filhos. Perfeito. Então, a gente precisa, assim, educar, dar espaço para que ele possa errar, testar, mas algumas coisas. Você não vai deixar uma criança de 5 anos fazer sua própria comida, porque é um risco muito grande. Mas, em algum momento, você vai ter que estar junto ali, né, e dar a oportunidade de cozinhar alguma coisa que seja num menor risco, até que vai chegar um momento que ele vai cozinhar sozinho. Se você não dá essa oportunidade, ainda não dá essa autonomia, ele não vai se desenvolver. Mas quantas vezes a gente, como pai e mãe, não precisa também recuar? Opa, dei liberdade demais. Ele falhou, então eu tenho que voltar. As crianças, os adolescentes e os liderados pedem por limites. Pedem por limites, porque a gente precisa desse norte. E é o papel do líder esse limite, para que seja positivo. Então, às vezes, ele não sabe medir o grau de maturidade, até onde eu consigo assumir isso. E nesse processo de ajuda, da mesma maneira. Tá, legal, você pode me ajudar fazendo isso? Mas só que se a gente ajuda excessivamente, resolve o problema do liderado, a gente não está desenvolvendo ele. Eu digo, eu tenho alguns clientes que têm o padrão comportamental, mais pra frente a gente vai falar dos padrões sabotadores, né? Um dos padrões sabotadores é o prestativo. Puxa, Letícia, mas não é bom ser prestativo? Sim, mas no excesso você não desenvolve o outro. O prestativo resolve todo o problema para a equipe. E como que a equipe vai saber desenvolver sozinho? Não vai depender. Só que o prestativo gosta disso. Ele gosta, como Que você é precisem legal. dele, que necessitem dele, né? E isso é um perigo. É um perigo porque Perfeito. você vai só reforçando aquele padrão, aí daqui a pouco, nossa, eu tô cheio de coisa, eu não dou conta das minhas coisas. Todo mundo ama aquele líder, né? Puxa, ele é maravilhoso, mas se ele não tá lá, as coisas não acontecem. Então, não é benéfico para você, né? Não é benéfico para você nem para tua equipe você só resolver o problema e não desenvolver a Perfeito. tua Você equipe. trouxe um paralelo com a criação dos nossos filhos. Acho que foi bem assertivo, né? Na qual a gente tem que impor limites. E aí me trouxe o insight de que muitas vezes, quando a gente está trabalhando no nosso local de trabalho, se a gente tem um local físico, o time ali, todo mundo envolvido, passa o dia todo junto. Eu lembro que a gente fala, né? Tem essa fala de que ali é praticamente uma família, tem isso. E Uhum. que a gente chega a passar muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares. Não é meu Uhum. caso hoje, mas acredito que é o caso da maioria Da da mãe. população, né? Principalmente aqui no Brasil. Agora, pensando nisso, ah, mesmo a gente tendo essa proximidade dos colaboradores, pelo fato de não ser família, tem que ter um limite ainda maior. Porque a família a gente ainda tem que conviver, né? Agora, uma vez que não é família, a empregabilidade do colaborador, a participação
do pessoal ali na equipe vai depender muito do empenho dele, da dinâmica dele, de quanto essas pessoas elas acrescentam na equipe, certo? Então, mesmo eu passando mais tempo com essas pessoas, mesmo gostando de conviver com elas, eu tenho que ter um limite, porque pode chegar um momento que eu vou ter que demitir algum deles. Eu não posso Sim. demitir ninguém da minha família, né? Então, todos esses insights que você trouxe são bem interessantes, são bem relevantes. E eu quero até acrescentar que essas diferentes três situações que você trouxe de lideranças, que são extremamente necessárias, cada um com com seus pontos positivos e pontos de ressalvas ali para a gente tomar cuidado, Uhum. né? Como essa aproximação, né, da equipe, né, tem as suas ressalvas. E você trouxe um exemplo muito legal. Vai pensando para gente em um exemplo de alguma empresa atual, tá? De algum nível de liderança, assim, que você observa, algum líder que você observa. De repente, der para você trazer para a gente ainda. Eu sei que foi do nada, assim, mas de repente puder trazer para a gente, vai ser bem legal, tá? Para a gente poder também explorar. Eu vi que lá no seu Instagram, eu vi, né? Olha só, lá já a gente tem correlações entre o seu método, que já já a gente vai falar, com o formato de liderança de sucesso do Steve Jobs, por exemplo, né? Do Elon Musk, acho que do Bill Gates também tem lá. Então, esse paralelo, né, entre o seu método e entre o que esses líderes fizeram e são uma das maiores empresas do mundo hoje, eu achei bem interessante essa correlação. Você vai pensando, depois você traz pra gente. Mas para a gente continuar nesse papo, que está muito legal sobre a liderança, eu estou aprendendo bastante aqui com você sobre isso. E são coisas na qual a gente vivencia e nós nos desafiamos na prática diariamente. Quem tem time, quem tem equipe sabe como é que é. A gente Uhum. quer ser legal, né? Quer de uma certa forma ser um bom líder, né? Ser um Uhum. líder agradável, né? Nada pior do que um líder desagradável no ambiente de trabalho, né? Sim. Eu já tive, eu sei como é que é, e era uma referência negativa quando eu era programador. Ele vai estar assistindo, você sabe que é você, sem vergonha. Momento de descontração. Ah, então, a gente tem uma dificuldade de poder agora errar sendo amiguinho demais, né? E esse papo que a gente está falando é muito legal, porque você pega que hoje, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão empreendendo muito, está surgindo muito o empreendedorismo. Eu vejo que tem pessoas que estão saindo do CLT, estão indo empreender, logo estão indo empreender, elas vão ser líderes do seu próprio negócio, Sim. tem que governar seus próprios negócios e governar pessoas, certo? Então nós temos pessoas que estão saindo do CLT e estão precisando liderar, né? Começam a liderar ali. E tem pessoas que nem estão indo para o CLT. Olha só que interessante. Tem pessoas que não estão indo para o CLT. Já estão começando a sua jornada ali na fase final da adolescência para a juventude, porque hoje empreender através da internet te permite isso. Sim. Então, elas estão sendo, vamos dizer, forçadas, tá? Uma ótima opção para começar a sua carreira profissional, eu acho, né? Como líder, eu acho bem interessante. Mas é uma ótima forma de aprender já nos seus primeiros passos no mercado de trabalho a liderar pessoas. Mas essas pessoas também já têm um desafio diferente. Imagina, a pessoa está saindo CLT e vai ser líder. A pessoa nunca teve um negócio, nunca liderou nada. Uhum. Imagina o desafio que essas pessoas vão enfrentar. Se você tiver algum contexto, puder trazer para a gente, também vai ser bem interessante. Então, tanto essas pessoas que saem do CLT e vai liderar, quais são os principais problemas que elas vão enfrentar? As Uhum. principais dificuldades? Ainda nesse contexto que a gente tá falando aqui, e quais são os direcionamentos, né, que você pode trazer para essas pessoas? Que já inclui coisas que nós estamos falando aqui, né, mas que você pode tangibilizar e nos responder até em 1 minuto e meio, tá? E depois você pode avançar um pouquinho mais, tá? Tá. Então, o pessoal que está saindo do CLT e está criando seu próprio negócio, quais desafios de liderança, quais direcionamentos você pode trazer para eles, que eles vão enfrentar, o que eles podem fazer. E esse pessoal que está começando a empreender muito novo, que já são líderes, que contratam freelancers, tem a sua equipe, pode ser interna ou externa, tem seus times. Né? Quais são os desafios que essas pessoas vão enfrentar, quais direcionamentos você pode trazer para ajudá-las a superar isso? Ó, vou começar para responder as duas perguntas com uma base, né? Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de uma atitude, não de um cargo. Liderar é você ter a capacidade de influenciar ou engajar pessoas para o alcance de um objetivo em comum. Isso a gente faz como pai, como mãe, como irmão, como filho, como líder, como liderado, né? Depende do teu cargo, da tua posição.
a gente aprende ou deveria aprender, a gente acaba praticando a liderança de diferentes maneiras. Mas tem pessoas que não têm, né, não têm muitas oportunidades, ou talvez não se coloquem em situações que você pratique a liderança. E tem aquelas pessoas, sabe, que a gente fala, nossa, esse cara é um líder, sempre foi líder e tem características de liderança já desde cedo. Porque ele provavelmente foi desenvolvendo características comportamentais desse poder de influência. Só que quando a gente assume efetivamente um time, então a gente pode dizer que existem. Eu trabalho numa perspectiva de 4 estágios de liderança. A gente começa pensando na autoliderança, que é a sua capacidade de se autogerir. Então, sim, todo mundo deveria aprender, embora nem sempre as pessoas desenvolvam. Por isso que eu estou realmente trazendo esse movimento do self-leadership, da autoliderança, porque, em primeiro lugar, a gente precisa conseguir se autoliderar, que envolve gerir o seu tempo, que envolve conseguir gerir as tuas escolhas, principalmente, né? E atuar de uma maneira estratégica, consciente, enfim, olhar para si mesmo. Isso é algo que acontece num nível de liderança. Quando a gente passa para um segundo estágio, a gente está falando da liderança como atitude, que independe também do teu cargo. Agora, quando você está nessa mudança de CLT para assumir um cargo de liderança ou para abrir a sua própria empresa e ter que efetivamente, ou até mesmo o jovem ali que está abrindo já o seu próprio negócio, aí você não basta só se autoliderar e ter a capacidade de liderar como atitude. Você precisa desenvolver gestão de equipe. Gestão de equipe exige outras competências, além das competências de autoliderança e de liderança, que é essa capacidade de influenciar, até porque às vezes você influencia pelo carisma, né, pela tua capacidade de convencimento, você consegue mobilizar pessoas. Quando a gente passa por esse outro estágio de gestão de equipe, aí você precisa ter técnica de liderança. Você precisa saber dar um feedback, você precisa saber gerir emoções do teu time, você precisa desenvolver competências no teu time, que não é o que você fazia antes. Então, liderar em termos de atitude, você vai fazendo, às vezes, até naturalmente. Mas quando você pensa em gestão de equipe, aí você precisa de técnica de liderança. E aí é onde as pessoas normalmente me procuram ou procuram algum curso de liderança ou um MBA de liderança. Puxa, eu tô vendo que eu estava indo bem, evoluí, fui até promovido. Mas agora toda a minha competência técnica da minha área de formação não estão sendo suficientes, porque pessoas não são números, né? Não respondem assim de uma maneira objetiva. É o desafio também de quem sai do operacional para o A gestão. mesma coisa. Então, A tanto mesma o CLT para gerir, tanto Isso. aquele que vai começar, mas também, que é a grande maioria, vamos dizer, né? O pessoal que está ali nas suas equipes e que é muito bom tecnicamente. Tem muitas pessoas que são muito boas tecnicamente, aí já está muito tempo na empresa, vou colocar a pessoa fulano como líder. E aí desaba tudo. Sim, Fala aí um pouco mais sobre isso. você perde um bom técnico e ganha um péssimo líder. gerente. É isso aí. É isso aí. Então, essa mudança, por isso eu dei essa mesma explicação. Tanto seja o novo, ali o jovem, né, que está ali empreendendo, né, já como sua primeira atividade profissional, quanto quem está saindo de CLT, assumindo, de repente, o seu próprio negócio, quanto quem está saindo do operacional, assumindo um cargo de liderança, são as dificuldades, os desafios que enfrentam, porque não se prepararam tecnicamente. Então, a gente diz assim que, embora tenham competências que você desenvolve, porque são comportamentos, às vezes você é um bom comunicador, você tem essa habilidade de se relacionar com as pessoas, você é criativo, você é estratégico e estimula as pessoas. Puxa, claro, isso é uma boa base para se autoliderar e para liderar nesse estágio. Agora, quando você pensa em assumir uma equipe, que você tem que desenvolvê-la, que você tem que acompanhar e gerir as tarefas, gerir pessoas em si, aí você precisa de técnica e você precisa desenvolver competências técnicas para liderança. Não cheguei ainda nem no nível de gestão estratégica, que daí te exige outras competências, né? Então, aí, que tipo de gestão, né, que tipo de competência precisa para essa gestão de equipes? Aí você vai precisar desenvolver realmente aprendendo através às vezes de uma mentoria, né, que vai te ajudar a olhar para aquele teu contexto atual, ou você vai buscar um curso, uma formação de liderança, porque você sente que está faltando coisa, né? Tá faltando ferramenta. E é isso, essas daí você não aprende na vida como um todo. Você precisa treinar.
tendo em vista esse cenário que a gente está visualizando aqui, qual seria o momento certo dessas pessoas procurarem esse direcionamento, tá? Sobre liderança? Tanto essas pessoas que trabalham em times e em equipes e são ótimos no operacional, quando é que eles devem buscar direcionamento em liderança? Quando eles ainda estão no operacional e sabem que tem uma possibilidade de um dia serem gestores, ou só depois que eles subirem, né, mudarem de posição, você é gestor agora, ferrou, deixa eu procurar, né? Qual é o momento ideal? E você falou um pouco também lá no começo sobre essas pessoas que Dete- cada tipo de pessoa tem já de forma inata, determinado tipo de habilidade. Então, a pessoa que tem comunicação, ela já vai ter uma certa facilidade, Uhum, certo? Para liderar times aqui, para se comunicar com esse time, né? uhum, As pessoas que são mais acanhadas, elas não vão nem conseguir falar, vai ter vergonha de falar, vai ter medo de falar. uhum. Mas falando sobre um pouco sobre isso, responde para gente, ou seja, além de qual é o momento certo de procurar esse conhecimento ou direcionamento sobre liderança, que eu acho que é o ideal direcionamento, esses líderes eles já nascem prontos ou é possível desenvolver essa capacidade de liderança? Então vamos lá. Se você quer sair na frente, você precisa procurar isso num período antes de você efetivamente assumir um cargo. Se você almeja efetivamente assumir a liderança, você pode fazer como a maioria. Na hora que eu estou diante das dificuldades, eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Quando tiver no olho do furacão, falar, meu Deus, alguém me socorre, quem pode me Exatamente, que é o ajudar? que a maioria das pessoas fazem, né? Agora, quando você pensa em uma atitude mais preventiva, e quando eu trabalho com a agilidade, né, como base da minha atuação, eu provoco o tempo inteiro os clientes a atuar de uma maneira preventiva e não reativa aos problemas. Isso é o que vai te trazendo diferencial. Você não consegue prever o futuro, mas você consegue antecipar muita coisa. Então, se você almeja assumir a liderança, seja da sua própria empresa, né? Seja dentro de repente, da empresa que você trabalha, você quer, almeja cargos de liderança, você tem que buscar isso de uma maneira preventiva. Eu me lembrei agora de uma cliente que ela era da área comercial, né? E ela era, então, consultora de vendas, enfim, era depois especialista, né? Do ramo farmacêutico, da indústria farmacêutica. E ela me procurou porque ela estava na dúvida, na verdade, se ela queria ser líder. Porque ela funcionava muito bem, né, como vendedora Uma ali, dúvida como super válida. porque assim, o que acontece, né? Normalmente, para a maioria das empresas, para você crescer, você precisa assumir um cargo de liderança. Exato. Mas não necessariamente você tem aquele perfil, você quer. Então ela me procurou para avaliar se ela realmente tinha um perfil de liderança ou se ela tinha um perfil mais de especialista em vendas, né? E ela, se a gente pensar em vendas, óbvio que ela tem competência de comunicação, de relacionamento, mas liderar pessoas é um pouco mais amplo do que isso, né? Então, enquanto a gente começou ali o processo, ela teve a oportunidade de fazer uma experiência ali dentro da empresa que ela estava, que é um modelo ali de job rotation, de assumir como gerente temporária a equipe. Vai ser ótimo, você vai então ter uma oportunidade de testar, né, na prática, além desse processo que a gente está fazendo. Então ela foi aprendendo, né, e desenvolvendo competências. Então não é que ela não tinha perfil de liderança ou que o cargo de liderança não iria atendê-la em termos de realização, mas ela não tinha competência ainda. E ela foi se desenvolvendo. Ela procurou de uma maneira preventiva. E hoje ela está voando. Tem um ponto aí que esse exemplo que você trouxe ele é muito importante. Ela era da área comercial, né? Área comercial. Principalmente área comercial. Então, os resultados dela dependem só dela, né? Como parte do operacional, depende Exato. só dela. Perfeito. Quando ela vai para a liderança de um time, os resultados dela vai depender do time. E se depende do time, vai depender da capacidade dela de liderar e de direcionar esse pessoal para ter um resultado que contribua para o resultado dela. Perfeito. O desafio é imenso mesmo. Desafio imenso, mas quando você consegue, o teu retorno é muito maior, né? Com certeza, com certeza. Agora, hoje em dia, principalmente pensando, a gente fala sobre essa ascensão profissional, que a pessoa está em um determinado cargo, só que para ascender para outros cargos, ela
ascender na carreira profissional, ela precisa exatamente para outros cargos. E principalmente por conta financeira também. Uhum. Porque os cargos ali mais embaixo, pelo fato de ser Sim. operacional, não vai te remunerar tão bem. Eu vivi isso, né, quando eu era programador de sistema, na minha época, não foi depois do boom, depois da pandemia, né, que valorizou muito Sim, o hoje um desenvolvedor de programador software, é... mas na minha época, para você ganhar mais, você tinha que ser analista. Você tinha o desenvolvedor, aí você tinha, que era o cara da enxada ali, pegando capim. Aí você tinha um analista e você tinha um gestor de projetos. Eu olhava assim e falei, cara, para eu ganhar mais, eu vou ter que ser analista. Aí eu virei analista. Uhum. Cara, para eu ganhar mais, vou ter que ser gestor de projetos. Virei gestor de projetos. Então, cada um eu fui fazendo uma formação, Uhum. né? Eu fui adquirindo conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas para estar ali. E é bem interessante que você trouxe, porque, só lembrando agora, eu fui fazendo isso antes. Então, quando eu estava como desenvolvedor, eu já estava adquirindo habilidades para ser analista. Quando eu estava como analista, virei analista? Beleza, vou fazer como analista, mas ao mesmo tempo eu vou estar me desenvolvendo aqui como gestor de projetos também para gerir a equipe, gerir time, gerir uma equipe de programadores. Então eu Uhum. já passei por isso tudo e vi que realmente não é a mesma coisa. E muitas vezes não compensa. Fica aqui, tá? Muitas vezes não compensa a pessoa que é muito boa no operacional, ela ir para um cargo de liderança. Tem que ter a ver com o que tem dentro dela. Uhum. Nem todas as pessoas nasceram para ser, exemplo, presidente da República, ou um político, sabe? Ou um gestor de uma grande empresa, de um grande negócio, de ser o dono da Tesla. Porque tem os seus desafios. Você está preparado para esses desafios? Você quer abrir mão da sua vida? A mesma coisa, nem todas as pessoas nasceram para ser um artista midiático, famoso. Uhum. Porque tem o seu benefício de ser um artista, por exemplo, mas tem o seu malefício. Você não tem liberdade. As pessoas clamam por querer. A gente acompanha, né? Eu vejo que é um grande sonho dessas pessoas, muitas delas, a grande maioria, já está na fama há muito tempo, que é só ir no mercadinho ali comprar alguma coisa sem ninguém E ficar não. tirando foto, não quer ser perturbado, então não tem paz mental, né? Então nem todas as pessoas precisam buscar um cargo de liderança, que de repente não é necessariamente para ela. Tem que se desenvolver muito bem ali onde que ela está. Uhum. Mas se a pessoa quer empreender, meu amigo, ele vai ter que ser líder. Se a pessoa quer empreender, ele vai liderar seu negócio, ele tem que governar a sua vida, liderar a si mesmo. Tem isso, né? É. Mesmo que ela seja a pessoa na sua própria carreira, ela tem que liderar a sua própria carreira, né? A gente está falando de liderança sobre liderar equipes, time. É outro ponto da liderança. Sim. Mas você também tem que se liderar, que também é um outro ponto. Deixa eu só pegar um gancho Pega aqui, aí. tá? Pensando nisso, assim, que não é. Que você tem que avaliar realmente se você quer liderar. E aí você sabe, eu atendo muitos empresários, né? Muitos donos de empresa, pequenas, médias e grandes empresas. E o ponto, assim, para você avaliar, né, se você está conseguindo efetivamente liderar de uma maneira adequada a tua empresa, e aqui algumas pessoas já vão poder parar para pensar, é que o que que é o ideal em termos de equilíbrio aí do teu tempo de trabalho? Quando você é líder, né, nesse nível estratégico, sendo dono da empresa ou um diretor, é que 80% do teu tempo seja destinado à gestão e 20% do teu tempo atividades táticas e operacionais. Aí para e pensa quantos por cento do teu tempo você está gastando com atividade de gestão. O que é atividade de gestão? É pensar na estratégia, nos objetivos, é desenvolver a equipe, é acompanhar as atividades e não tá ali fazendo relatório É ou pensar no apresentando. crescimento, né? E não em apagar fogo, né? Isso. Então, assim, claro que você não vai eliminar, deixar de fazer, mas você vai ter que a maior parte do teu tempo ocupado com gestão. Quantas pessoas que você conhece aí que são líderes, que são empresários, que efetivamente passam a maior parte do tempo fazendo gestão? A maior parte das pessoas está no operacional. E esse é o grande desafio. É o grande gap na liderança hoje é gestão. É isso. É a falta de conhecimento, técnicas e ferramentas. Você falando, eu lembrei de um caso de que nem todo mundo quer crescer, nem todos querem crescer. Eu lembro que eu tinha um negócio que em 2018 eu estava prospectando algumas empresas e aí eu fui prospectar um cara, ele tinha muita capacidade de crescimento do negócio dele, muita. Aí ele, não, cara, eu vou ter que ter equipe, vou ter que ter time, eu não quero isso não. Aquilo para mim soou muito estranho, mas ele já era careca, né? Todo o respeito. Mas ele já tinha seus cabelos brancos, vamos dizer assim.
Então, ele já tinha testado isso. Ele Uhum. não queria mais. Ele queria o negócio dele do tamanho que estava, para ele estava bom, porque ele sabia que se ele crescesse mais, ele teria que ter time, equipe, iria ter que gerir esse pessoal, tem as questões trabalhistas, CLT, não sei o que, emocional. Simplesmente não. Para mim Sim. aquilo soou muito estranho. Eu nunca tinha me deparado na época com alguém que não queria crescer, porque eu estava em uma área que todos queriam crescer, famintos por crescimento. Mas eu me deparei com alguém que falou: não, não quero crescer, vai me dar trabalho. Eu falei: não, tudo bem, dá trabalho, mas você vai crescer, né? Não, mas eu não quero, eu quero ficar aqui Uhum. e tá tudo bem, eu tô com a minha vida, ó, satisfeita, tá tudo bem, casa, carro do ano, grana na conta, pra que Tá tudo mais? bem. E não era velho assim, tá? Acho que Sim, não estava se ainda era... aposentando. Não, não tá se aposentando, não. Um cara entre os 40 e 50 anos, só que já tava careca de trabalhar, trabalhava desde cedo, mas já tinha muita expertise e muita experiência, né? Vamos vir para outro ponto aqui, só para a gente encerrar essa questão da liderança de forma geral e depois a gente entrar no seu método, tá bom? No Tá. Sprint Program e também nesse movimento que você está criando. Eu queria saber também essa diferença atual e os desafios também atuais, ah, dado o contexto masculino e feminino, né? Ou seja, quais desafios que as mulheres enfrentam nas lideranças atuais, tá? Se é só essa questão salarial, né? Se tem isso mesmo, se não, nas empresas que você está trabalhando, que você já viu. Então, quais são os desafios específicos, né, que cada um eles enfrentam? Então, na liderança masculina e da liderança feminina, tem desafios hoje em dia? Tem questões emocionais ali que estão relacionadas? Como é que tá isso? O ano passado, eu conduzi um programa de desenvolvimento de liderança para mulheres. Liderança feminina dentro de uma empresa, uma multinacional, que solicitou, buscou esse programa porque precisa cumprir uma meta global, né? Ela e muitas outras empresas, então, por conta da diversidade, né? Isso que tá se buscando realmente dentro das empresas, para trazer maior igualdade de gênero, é justamente ter mais mulheres em cargos de liderança. No caso dessa empresa especificamente, aqui no Brasil, a CEO do Brasil é uma mulher. Mas ela, no nível de gestão ali, que seria média liderança, ainda não estava cumprindo, eles tinham que ter no mínimo 50% de mulheres, e estava discrepante. E muitas empresas estão nesse movimento. Então, o que acontece? Ainda a gente tem, sim, uma diferença, né, em termos de oportunidade para as mulheres e para os homens. Além da questão histórica, né, mas acho que hoje tem menos questionamentos em termos de competência feminina, até porque as mulheres, por conta da sua sensibilidade, né, Sexto sentido, do mulher seu tem sexto sexto sentido, sentido. já tem sido muito valorizada dentro das empresas, embora ainda sofra alguns preconceitos, mas acho que o grande desafio é porque a gente tem um histórico e tem os desafios da mulher que ainda não são supridos efetivamente, né? Então, a mulher, quando engravida, o tempo de licença maternidade, o tempo que ela precisa se ausentar para cuidar, né, do seu bebê, ou as responsabilidades que ainda em muitas famílias são exclusivas da mulher, né? Algumas atividades do lar. Então, embora algumas coisas tenham cada vez mais se movimentado, a gente ainda tem uma sociedade, né, mais configurada e que as mulheres têm algumas responsabilidades em casa e os homens menos. Então, como que você vai se dedicar, né, integralmente ou na maior parte do tempo, né, que você poderia para o trabalho? Então, isso vai te dando você está assim em desvantagem, digamos, né? Então, o grande desafio da mulher, né, pensando da líder mulher, e esse foi um programa do ano passado, né, recente, mas já conduzi outros programas de desenvolvimento de liderança feminina, justamente porque é isso, você tem algumas peculiaridades, sim, né? E o que a gente busca não é, então, que as mulheres sejam mais valorizadas, não, mas que possa ter essa igualdade. Os homens, em contrapartida, posso dizer que talvez o grande desafio do público, talvez masculino, é conseguir lidar com os preconceitos também da vulnerabilidade. A gente tem historicamente o homem tem que ser forte, não pode manifestar emoção, o Uhum. homem, né, é segurança. Então, os homens sofrem com uma questão histórica, cultural, de não ter oportunidade de mostrar sua vulnerabilidade.
Então ele tem que estar sempre bem, ele tem que sempre dar conta. Sofre não só profissionalmente, mas em casa também, né? Então, quando acontece algum problema, ele tá abalado, não, ele tem que mostrar que tá bem, chegar bem para os filhos, chegar, né? Então, tem uma cobrança do masculino que é uma questão também histórica, cultural e impacta na liderança. Porque ele, como líder, também não pode falhar, né? Os homens, no geral, se cobram demais, se exigem demais, Sim. né? E não pode falhar. E aí, o que que acontece? Vai indo até ultrapassando o seu limite e chega no momento, muitas vezes, de burnout. Então, eu atendo alguns Já clientes teve que, burnout também? diz que eu nunca tive, né? Mas Eu já. já, como homem, eu digo, eu já tive É burnout. isso. E o burnout é quando o seu corpo pifa. Tem alguma pesquisa sobre isso? Quem sofre mais Tem vários. burnout, é homem ou mulher? Tem isso aí? Sim, mais homens. Mais homens, né? Por conta justamente dessa cobrança que ele mesmo se cobra muito. Porque é exigido que ele seja uma ótima pessoa, um ótimo marido, um ótimo pai na sua casa, na sua residência, sustente sua esposa, né? Sustente a casa, pague tudo ali, né? É exigido Sim. isso do homem. E aí tem que ir para a empresa, tem que ser o cara perfeito, o cara que cresce. Como líder, o cara legal, né? Que a equipe goste, que conduz a equipe, né? Para onde tem que ir, a empresa crescendo, tem essas duas cobranças, né? Acho que de forma E além inata. das cobranças, os homens também procuram menos ajuda. Perfeito. Conversam menos sobre isso, são mais solitários sobre essas É, questões. então Se vão cobram se. mais, têm menos Exatamente. Não vão ajuda. no médico, não vão. Então tem menos, É verdade. né? Se abrem menos para olhar, para ter um olhar mais preventivo. Às vezes nem os exames regulares fazem. É verdade. Então a gente vê que de forma inata, o homem tem suas características que fazem com que ele performe, Uhum. né, bem na liderança, mas de uma outra forma também, da natureza da mulher já tem características que fazem ela ser uma ótima líder também, Claro. né, no ambiente de trabalho. Justamente por essa percepção, esse sentimento. Eu vejo que as mulheres pegam umas coisas no ar que o homem não pega. Uhum. A mulher presta atenção em detalhes que o homem não presta, né? Ficou estranha a frase, né? O homem Sim. não presta atenção em determinados detalhes e a mulher consegue enxergar, né? Isso, claro, minha experiência de quantos anos aí? 17 anos de casado. E duas mulheres em casa, né? Uma filha de 13 e a esposa. Então, já não é de hoje. Eu observo que a Sim. gente está em um ambiente, a mulher pega um negócio e falei, cara, ela fala, você não viu? Não. Exemplo, o homem tá aqui conversando com alguém, o homem tá só conversando com a pessoa. A mulher não, a mulher ela repara na unha, porque a mulher, desde criança, ela já se preocupa com vários detalhes. É Sim. a sobrancelha, é os cílios, é a parte de cima, é a unha, muita coisa, né? Sim. Então, acredito que ela é treinada para prestar atenção em detalhes desde criança. Uhum. Enquanto o homem é de forma mais geral, na maioria, No né? geral, claro. No geral, tal, essa parte estratégica de forma geral. Muito legal. Cada um tem os seus desafios, né? Tem a sua forma, mas cada um também tem os seus pontos positivos ali que são sensacionais. Nessa sua busca por desenvolver profissionais para liderança, né? Desenvolver líderes aí para ajudar o Brasil a crescer, né? E até internacionais, né? Depois você pode trazer isso também para gente. Fala para gente, você criou um projeto, né? Um programa aí chamado Sprint Program. Fala para gente, o que te levou, né, a fazer isso? Depois de 15 anos de experiência, né, na gestão, direcionando executivos, empresários, líderes, o que te levou a criar esse Sprint Program? E o que nós temos mais por aí, por dentro desse Sprint Program? O que ele ajuda as pessoas? Quais dores que ele trata? Dá uma visão geral para a gente, por favor. Marcos, quando eu escolhi desenhar o Sprint Program, foi justamente pensando numa das principais dores, né, do meu público. Então, como eu falei, eu trabalho com líderes num nível já de atuação estratégico, diretores, C-levels, né, empresários, né, donos do seu próprio negócio. E esse público, ele quanto mais você evolui hierarquicamente, mais sozinho você fica, né? Então, na verdade, você se sente sem ter pessoas para poder compartilhar, para poder entender, avaliar ou ponderar. Tem coisas que você não pode falar com o teu sócio, tem coisas que você não pode falar com a tua equipe. E com quem quem pode me ajudar, né, nesse processo de realmente avaliar as minhas questões e me desenvolver. Aí
entra, né, o meu papel. E o Sprint Program vem justamente para desenhando todo minha bagagem acadêmica e de experiência profissional, como que eu posso ajudar num formato mais intensivo, né, num período que você vai realmente render mais em termos de desenvolvimento, como que eu posso ajudar esse público? E aí vem trabalhando a partir dos pilares. Por que Sprint Program? Porque o que que é um sprint, né, Marcos? Quando a gente pensa na corrida, e eu corro, né? Você sabe aí que tem alguns desafios meus, mas quando a gente pensa num sprint, um sprint é um período, normalmente a reta final da corrida, ou às vezes o início, mas você pode dar um sprint também no meio, que você vai dar o seu máximo ali, né? Dar aquele gás, às vezes um gás final ou um gás inicial, para alcançar uma performance acima da média. Então, quando você junta realmente, né, os pilares que eu estruturei no Sprint Program, no formato, né, que é um atendimento individualizado, que você vai entender aquela realidade, se debruçar e desenvolver aqueles pilares, é um intensivão do teu desenvolvimento enquanto líder e caminhando para uma atuação de liderança mais estratégica. Essa é a proposta do Sprint Program, justamente para atender muitas vezes, esse sentimento de solidão, né, dos empresários que vão evoluindo. Puxa, agora com quem eu vou compartilhar? Quem que pode me ajudar a pensar? Eu sempre digo que eu não sei mais do que os meus clientes. Sobre eles mesmos. O que eu tenho é justamente ferramentas para ajudá-los a acessar e organizar essas informações para tomada de decisões estratégicas. Interessante, ó. Legal que tudo que a gente está falando aqui, me parece que você resolveu com o Sprint Program. Ou seja, todas aquelas dores, né, que os líderes têm, que a gente falou sobre transição, né, do operacional para o estratégico, para o governo, né, para a liderança e tal, de uma forma trazendo a psicologia, certo? Esse comportamento humano, esses pensamentos que essas pessoas têm, essas dificuldades que eles têm, você trouxe, aplicou, criou um método certo para ajudá-los. Eu vi aqui que o primeiro pilar é autoconhecimento, certo? Então fala pra gente, qual a importância do autoconhecimento no papel de um líder? Não tem como você liderar adequadamente ou estrategicamente sem você se conhecer. Por quê? Quando você conhece as tuas competências, os teus gaps, os teus objetivos, os teus valores, você consegue direcionar de uma maneira mais consciente as tuas ações. Então, você se conhecer enquanto líder, né? Então, você pode, às vezes, até conhecer alguns aspectos sobre você, mas quando a gente fala do autoconhecimento no Sprint Program, é um autoconhecimento profissional, do seu perfil enquanto líder, das suas competências e também das oportunidades de desenvolvimento. O autoconhecimento te auxilia, né, para os próximos pilares, né? Que o seguinte é a estratégia, ou seja, te auxilia para tomadas de decisões estratégicas e conscientes, alinhadas aos teus objetivos e aos objetivos que você está buscando alcançar com a tua equipe. Então, se você não para olhar para si mesmo, como que você vai conseguir direcionar isso para o resto da tua equipe ou para o resto da tua empresa? Não tem como caminhar. O autoconhecimento, eu brinco, é um caminho sem volta. Porque ele é constante, né? Não é assim, agora eu conheci, pronto, agora eu já sei tudo sobre mim e segue em frente, nunca mais vou olhar para mim. Na verdade, a gente muda. A gente se transforma. Então, o autoconhecimento, ele é constante. A gente sempre vai estar descobrindo coisas novas, né? Não só porque a gente se modifica, mas porque o contexto também vai nos ajudando a enxergar. Às vezes eu respondo de um jeito diferente agora, porque eu passei por uma situação que modificou, que me transformou, né? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem consciência. Um dos aspectos essenciais no autoconhecimento é a inteligência emocional. Então, você conhecer as tuas emoções, como você reage e usá-las de uma maneira estratégica no teu dia a dia. Então, como que você vai gerir bem as tuas emoções se você nem consegue identificá-las, né? Então, esse autoconhecimento, a gente pode entender que ele traz clareza também sobre o tipo de liderança que eu quero realizar dentro da minha Perfeito. equipe, né? E aí, vai de acordo com cada líder. E para ele entender isso, até em que ponto que ele vai performar mais. Que de repente ele está tentando um tipo de liderança que não tem a ver com ele, não faz sentido com a essência dele, certo?
E aí ele se autoconhecendo, que é o primeiro pilar do seu método, que são 4 pilares, certo? Ele consegue desenvolver melhor. Fala pra gente quais são os 4 pilares, certo? E aí entra nesse segundo pilar, fala pra gente um pouquinho. Então, depois do autoconhecimento, eu trabalho o pilar escolha, né? Processo de escolha. Ninguém nos ensina, em nenhum contexto, nem na escola, nem na faculdade, a escolher. Mas o que a gente mais faz desde que a gente é criança é escolher. Só que as nossas escolhas, elas, né, vão, obviamente, aumentando cada vez mais a complexidade. E quando a gente atua, né, enquanto líder, quando a gente é um profissional, escolher tem um impacto, né, muito maior. Então, quando você se conhece, entende o contexto, você pode, né, conseguir então desenvolver o processo de escolha. O processo de escolha tem a ver com você analisar os objetivos e fazer uma escolha que seja assertiva. Então, você tem que desenvolver competências para isso, a capacidade de levantar possibilidades, analisar cenários e tomar decisão. E aí, tomar decisão, escolher significa bancar a sua escolha. Muitas vezes a nossa dificuldade de escolher é porque a gente não quer dizer não para algumas coisas, a gente quer tudo, né? E a gente às vezes tem que escolher um funcionário principal para promover, às vezes a gente tem que escolher uma pessoa que precisa ser demitida, às vezes a gente tem que fazer uma escolha que vai impactar, de repente, o nosso cliente. Então, escolher significa dizer não para algumas coisas, deixar de escolher muitas outras, né? E significa também, ou exige também, bancar a tua escolha, se responsabilizar por ela, que também nem sempre a gente está pronto para isso. Sensacional. O que eu estou enxergando aqui é o seguinte: primeiro, nessa liderança que a pessoa está desenvolvendo, ela tem que se autoconhecer, certo? Para depois conseguir fazer escolhas. A gente sabe que ser líder é estar sempre tomando decisões. Exatamente. Decisões. Quando você foi falando, eu fui lembrando que quando eu fiz gestão de projetos, eu adquiri um livro da Harvard Business Review, né? Muito bons os materiais da Harvard. Até utilizei um como referência no projeto final da pós-graduação de gestão de projetos e tal. E é isso, a gente, como líder em nossos projetos, a gente está todo momento decidindo quem contratar, o momento de contratar, decidindo como crescer, né? Até que ponto crescer, decidindo metas, objetivos, estratégias. Todo momento do líder é decisão, certo? E tá preparado mentalmente, se autoconhecendo, né? Dessa abordagem que você traz é fundamental, né? Eu vejo uma forma muito assertiva na construção desse método. De verdade, parabéns. Porque se você se autoconhece e nesse autoconhecimento você trouxe também que essa questão emocional, você consegue tomar boas escolhas. Porque a maioria das escolhas erradas que as pessoas fazem são por conta de emoções, né? Mal gerenciadas. E aqui você já está trazendo algo na qual você amarrou, costurou muito direitinho, né? Para que a pessoa consiga tomar ótimas decisões nos seus negócios, né? Agora, continuando esse papo dos pilares do seu método Sprint Program, fala pra gente em 1 minuto, de forma rápida, 1 minuto e meio, quais são os pilares do seu método, tá? E de forma geral, o que eles proporcionam para as pessoas, tá? E depois desse período você entra no terceiro, tá bom? Tá. Vai lá. Então, os 4 pilares do Sprint Program são autoconhecimento, escolha, estratégia e sustentabilidade, tá? Quando a gente trabalha esses 4 pilares, e eles são constantes, embora tenha uma ordem, né, em termos didáticos até, eu vou trabalhar esses 4 pilares ao longo de todo o programa. Então, não é que, como eu falei, acaba o autoconhecimento num momento, pronto, já fez ali algumas sessões de autoconhecimento e resolveu. Não, isso é constante. Constantemente você vai aprofundar o teu autoconhecimento, vai aprender e fortalecer teu processo de escolha. Não adianta escolher, você precisa traçar uma estratégia para efetivar essa escolha, aí vem o pilar estratégia. E muitas vezes a estratégia falha porque a gente não trabalha a sustentabilidade. Como que eu vou manter? O Sprint Program é voltado à promoção, né, desenvolvimento e manutenção da alta performance. Mas a alta performance não é somente alcançar resultados extraordinários num determinado período. Até porque às vezes você faz isso, alcança um baita resultado nesse mês ou nesse ano, só que você destruiu a tua equipe, você não consegue manter esses resultados.
Até porque o resultado de hoje, que é satisfatório, não vai ser. Você não pode ter o mesmo resultado do ano que vem, porque a gente quer uma crescente de resultado. Então, o pilar sustentabilidade vai trabalhar justamente essa estratégia para você manter a tua alta performance e a alta performance da tua equipe. Então, falando da estratégia, né? Então, você se autoconheceu, né? Tem aí informações sobre você e sobre o que é importante para tomar decisões, aí trabalha o pilar escolha. Só que não basta escolher se você não coloca essa escolha em prática. Então, o pilar estratégia é justamente o pilar que trabalha a principal competência, que é o planejamento e execução estratégica. Como que você vai pensar antes de agir, né? Como que você vai traçar uma estratégia que garanta o alcance dos teus objetivos e os objetivos da equipe. Então, estratégia tem a ver com efetivar a escolha, né? Estratégia exige não só um pensamento holístico, né, para todos os elementos, um pensamento mais sistêmico, como também a realização, né, de atividades de acompanhamento, de checagem realmente de efetivação dessa escolha. E o último pilar, sustentabilidade, vai trabalhar principalmente através das metodologias ágeis, né, que fazem parte do meu arsenal aí de ferramentas, através das metodologias ágeis, essa garantia de manutenção. Porque a gente precisa, inclusive, manutenção para revisão da estratégia, né? Então, eu tenho que, de sprints em sprints, né, de tempos em tempos, olhando o que a gente alcançou, o que evoluiu, qual o novo cenário agora, quais as novas demandas, e manter. Porque, como eu falei, o resultado de hoje, né, se eu manter simplesmente esse mesmo resultado, não vai ser satisfatório daqui a um ano. Então, eu preciso garantir essa sustentabilidade. Sustentabilidade em todos os seus aspectos, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade individual do líder, entra, por exemplo, o equilíbrio da vida pessoal e vida profissional. Se você se destrói a tua saúde, né, para alcançar os resultados, uma hora a conta vai vir. Ou se você deixa de lado, né, a tua família, né, ou a tua vida pessoal, embora seja uma vida única, né, mas outros aspectos além do trabalho, uma hora isso vai te prejudicar. Você não vai conseguir manter aqueles resultados. Quando a gente pensa no nível de equipe, é a mesma coisa. Eu preciso olhar para o equilíbrio da equipe como um todo. Não adianta eu ter um destaque, né, de um talento dentro da minha equipe se eu não tenho uma colaboração, se eu não tenho uma equipe que efetivamente está trabalhando unida e engajada para aquele alcance. Bom, exemplo da seleção brasileira, por exemplo, de futebol, né? Que a gente tem vários talentos e nem sempre a gente consegue ter um alinhamento adequado para o alcance dos resultados que a gente quer. E um nível de engajamento também e olhar mais sistêmico, né? Para a empresa como um todo, olhando todos os aspectos, não só dos resultados diretos que a empresa precisa ter, mas o impacto que ela vai ter naquela sociedade, naquele contexto, né? Dependendo do que ela está trabalhando. Você foi falando, eu fui lembrando esse último pilar, né, de sustentabilidade, fui lembrando do PDCA, né, do Chequete, Sim. que é muito tratado na gestão de projetos também, né, mas em vários outros aspectos também. Agora, sobre sustentabilidade também, você trouxe esse problema de manter, certo? Ou seja, ele está tendo resultado, tá, como é que você mantém isso? E você também trouxe o problema que as pessoas têm, que os líderes têm, né, entre performar no trabalho e entre manter uma vida pessoal, ou seja, você tem uma vida ali, cara, né? Você tem muitos líderes já estão em uma fase da vida na qual já tem esposa, tem filhos e todos os desafios de uma vida adulta, né? E aí ele tem que performar muito bem no trabalho, tá? A gente pode enxergar o trabalho como e a vida pessoal e a profissional como uma só, né? Sim. Eu vejo muitas correntes indo para esse lado. Inclusive, a gente fala hoje mais, ao invés de falar de equilíbrio, vida pessoal e profissional, mas integração. Integração. Então, fala para mim, quais são os principais desafios? Quais são os principais desafios nessa integração entre vida pessoal e profissional? Já que antes elas eram vistas muito como distintas e hoje a gente está indo mais para uma abordagem que, cara, você tem só uma vida. Essa vida pessoal e profissional é a mesma vida. Não tem que ter uma separação. Quais são os principais desafios e quais os direcionamentos você pode trazer aqui para o pessoal já para eles resolverem alguns problemas na vida deles?
Primeiro desafio é quebrar essa crença que ainda a gente traz, que, bom, eu tenho duas vidas, vida pessoal e profissional. Esquece isso, né? Nós somos uma pessoa só, então se você tem algum problema na tua vida pessoal, ou em aspectos, né, seja a tua família, ou socialmente, ou enfim, ou a sua saúde, isso vai impactar no teu trabalho. Então, não adianta você querer performar 100% no trabalho se você está deixando de lado os outros pilares. Agora, quando a gente fala em integração, ou equilíbrio, isso não significa dividir, igualmente o nosso tempo. É muito mais sobre qualidade do nosso tempo do que quantidade. E isso varia. Então, de repente, você está no momento de carreira, você está abrindo o seu negócio. Com certeza, você vai precisar dedicar mais tempo, mais horas, né? E até mais energia para esse pilar aí, vida profissional, porque é um momento que a sua empresa precisa. E isso pode ser compartilhado, alinhado, ajustado com a tua família. Você não está abandonando, deixando de lado, e nem a sua saúde. Então, você vai cuidar, pensando nos pratinhos que a gente equilibra, você vai cuidar desse pratinho, mas esse aqui vai estar um pouquinho mais baixo, tudo bem, mas é consciente. Eu sempre digo que integração ou equilíbrio não é dividir tudo igualzinho, mas é principalmente fazer escolhas, né, e se posicionar ou priorizar de uma maneira consciente. Não é assim, puxa, quando eu vi, eu me descuidei. Que é o que muitas vezes acontece. Puxa, agora eu tô aqui, ó, internado porque tive uma crise e foi quando você chegou no teu limite. Então, se você vai olhando e escolhendo de uma maneira consciente, por isso a gente trabalha autoconhecimento, escolha, estratégia e sustentabilidade, você vai tomando decisões. Bom, nesse momento a minha prioridade é isso. Agora você acabou de ganhar neném, né? Então, de repente, você está mais voltado ao teu momento maternidade, paternidade e a tua família. Então, você sabe que você vai ter que deixar talvez a tua equipe ali mais engajada, mais assumindo algumas responsabilidades. Vai cair alguns pratinhos, mas você trabalhou uma base para aquilo ali fluir e você conseguir se dedicar mais naquele momento, né? Isso a gente faz no dia, né? Não é só um período da vida, mas no dia. Não é fácil, né, Marcos? E acho que o grande desafio, até mesmo por conta das redes sociais, que as pessoas vão mostrar nas redes sociais aquilo que tá tudo fluindo, né? Tá tudo maravilhoso, todo mundo tem uma vida equilibrada. E que na vida real não é assim. Então, equilíbrio não é essa divisão igual e nem tá sempre bem, né? Sem nenhum problema. Puxa, eu fiquei doente, não posso contar para ninguém que eu adoeci. Não, isso faz parte, né? Não significa também que você efetivamente descumpriu. A gente vai ter os nossos desequilíbrios, né? Agora, qual o tamanho das nossas quedas? Quando a gente fala de resiliência, por exemplo, que é a nossa capacidade de conseguir se reerguer diante de um obstáculo, de um desafio, né, que nos tira do eixo. Quanto tempo que você volta para voltar no eixo? Isso é um bom parâmetro para você avaliar a tua alta performance. Então, não quer dizer que você não vai sofrer abalos, seja físicos, mentais, emocionais, profissionais. Você vai sofrer. Mas quanto tempo que você volta para o teu eixo? Ou, de repente, você desaba de vez? Como é que o seu método Sprint Program ele consegue identificar isso, então? Assim como os médicos fazem, você chega a fazer uma anamnese, faz uma entrevista. Como é que você identifica a saúde da liderança de um líder? Então, Sim. você recebeu um líder ali para você mentorar, tal. Tá, como é que você faz essa identificação e faz esse direcionamento? Detalha para a gente um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Sprint Program. A gente tem uma ferramenta, né, que eu desenvolvi, que é justamente para avaliar o teu grau de alta performance atual. Então, olhando para todos esses aspectos, com base em cada um desses pilares, esses pilares são transformados em competências. Então, basicamente, eu estruturei um formulário de avaliação de competências e eu vou construindo, não é só uma nota, né, que você dá, mas entendendo isso qualitativamente. Então, esse formulário me dá um subsídio de como é que está a tua situação atual, o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio. E com base nisso, eu vou desenvolver o método, ele trabalha esses 4 pilares, mas esses 4 pilares, eles são trabalhados de uma maneira personalizada. Então, a minha mentoria, ela não é igual para todos os meus clientes. Eu não vou trabalhar as mesmas competências, as mesmas ferramentas. Ela é 100% personalizada dentro desses pilares, que são base, né, para que você mantenha a tua alta performance. Então,
Com base nesse formulário inicial, eu vou trabalhar, de repente, ferramentas de gestão do tempo, ou ferramentas de organização e acompanhamento de tarefas, ou eu vou trabalhar a tua saúde, quantos profissionais que eu não, dentro das tarefas que o meu cliente precisa desempenhar até a nossa próxima sessão, não está lá fazer uma consulta com um médico que já está atrasado. Pô, Leite, mas o que isso tem a ver com a liderança? Porque se ele não se cuidar, a história da máscara de proteção do avião, né? Coloque primeiro a sua, depois você vai colocar em quem precisa. Se você não olhar para isso, como é que você vai conseguir trabalhar gestão da tua equipe, né? Então, sim, muitas vezes é essa a tarefa. Vai lá fazer, vai lá fazer a sua consulta, vai fazer um check-up, né? Vai trabalhar o teu sono, você não está dormindo. Se você não está dormindo com qualidade, como é que você vai ter capacidade de performar bem? Ou, enfim, trabalhando tua espiritualidade, cada um tem os seus aspectos. Então, eu olho sim e ajudo a fazer uma avaliação, um mapeamento inicial, com base nesse formulário que eu desenvolvi, para traçar estratégias, né? Então, o meu método é o que eu aplico, não só na minha vida, mas com os meus clientes. Então, a gente vai fazer esse mapeamento, vamos fazer escolhas, traçar uma estratégia e eu vou trabalhando sustentabilidade, porque a cada sessão a gente vai checando. A gente traz um foco inicial, qual é a nossa meta e os teus objetivos de desenvolvimento com indicadores. E ao longo do programa, a gente vai checando, verificando realmente se a gente está alcançando aqueles indicadores ou não, e eventualmente eu vou ajustar, adaptar, né? Porque a gente tem que, enfim, tá se ajustando. Com base no que você falou e com base no que a gente já vem discutindo, dá para ver que nós temos fases na vida de um líder. Por exemplo, a gente falou do cara CLT que começa a ser líder. Uhum. A gente falou do cara que está no operacional, certo? E começa a liderar aquele time ali que ele faz parte, aquele squad, começa a liderar. E aí tem outros tipos de liderança. O cara tá ali empreendendo sozinho, ele tem que liderar a si mesmo o seu negócio. Depois o cara contrata um ou dois, ele tem que liderar um time ou equipe, né? Depois ele tem vários squads. Depois ele vai para o nível de liderança onde ele contrata um CEO. Ele é mais ali o dono, vai preocupar com outras questões. E ali eu vi que você falou grau. Então, como é que seria isso, essas fases? Eu vi também que você personaliza o seu direcionamento. Existem graus para cada nível de liderança? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente pode dizer que existem graus de desenvolvimento de liderança, começando, né, pela autoliderança, seguindo para a liderança, que aí, como eu falei, não necessariamente ocupando um cargo, uma posição de liderança, mas você está já não só se autoliderando, mas liderando pessoas, influenciando, né, engajando. Aí depois a gente entra para um estágio aí de gestão de equipes, que aí necessita aí de algumas ferramentas, né, de liderança, e um nível mais alto, né, de liderança, que é a gestão estratégica. E aí, quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está falando não só de uma posição, né, que normalmente você ocupa já, de maior responsabilidade, mas o impacto que as tuas ações têm, né, no dia a dia é muito maior, as consequências também, né? Então, gestão estratégica envolve também o teu relacionamento, às vezes, com pares, com o teu líder, ou com outras empresas, né? Ou com outros empresários, né? Com sócios. Aí você está tratando de enfim, de um nível acima da gestão de equipes. Você pode trazer algum exemplo na qual você aplicou todo em partes, né? Porque, como você acabou de falar, o seu direcionamento ele é personalizado. E como a gente acabou de ver, depende em qual grau de liderança esse líder ele se encontra, certo? Que tipo de negócio ele está fazendo, quais as dificuldades que ele está tendo, né? Mas com base na aplicação do seu método em todo ou em partes, tem como você trazer algum exemplo na qual você aplicou todo ou em parte, quais dificuldades que a pessoa ela tinha ali, tá? Uma diferente da que você trouxe lá no começo, né, do senhor lá, de 71 anos. Quais dificuldades essas pessoas elas têm, quais sentimentos elas têm, sabe? Então, acredito que você tem vários exemplos de pessoas que saíram do operacional para o, né, estratégico, para essa parte de liderança, de governança. E também tem vários exemplos de pessoas que começaram a empreender e tem também as suas dificuldades. Tem algum assim também que você pode trazer, na qual você aplicou algumas questões, algumas ferramentas, algumas habilidades
E como é que foi esse resultado depois aí dessas pessoas? Eu me lembrei aqui de um cliente que eu atendi. Comecei a atendê-lo o ano passado, ainda ele é meu cliente. Ele é sócio, né? Dono aí de uma fábrica e distribuição de açaí. E Fazer uma parceria, ele mandar açaí de então, grátis pra nós. exatamente. Eu E gosto. ele, né, já tem aí tem um sócio, me procurou, né, só ele, não o sócio, para o desenvolvimento dele de liderança. Então, ele abriu a empresa já há mais de 20 anos, se não me engano, entre 15 e 20 anos. A empresa está crescendo, está fluindo bem, só que chegou aquele ponto que ele percebe, puxa, eu preciso de competências técnicas de liderança. Só o que eu já aprendi na vida não está sendo suficiente, né? Porque a empresa foi crescendo, foi tomando uma proporção, aumenta o número de funcionários, agora está, né, tão, enfim, expandindo aí para outras regiões, e isso tudo exige, né, um nível diferente. Então, com ele eu trabalhei inicialmente eu poderia dizer assim que ele estava bem engatinhando quando se fala de autoconhecimento, né? Né, um homem que não teve ao longo da sua vida a oportunidade ou não buscou nenhum outro processo que pudesse contribuir para o autoconhecimento. Então, foi muito novo para ele, não só utilizando alguns assessments, mas dados que eu fui levantando de padrões comportamentais dele e como isso impactava no dia a dia. Então, a gente trabalhou o autoconhecimento para ele entender as competências que ele tinha, as competências que ele precisava desenvolver e um pouco do padrão comportamental que ele tinha. No que se refere à liderança, é um aspecto que ele já tinha mais naturalmente, né? Então, esse poder de influência, esse engajamento, ele já ocupava realmente um papel de líder, mas aí a gente trabalhou muitos aspectos, né? Por um período ali de gestão de equipes, com ferramentas de feedback, de reuniões, né? Que ele não fazia reuniões com frequência com a equipe, para acompanhar como que a equipe pode trazer os dados. Esse caso específico, eu fiz uma sessão presencial na empresa dele lá em Minas, né? E fui para lá e sentei junto com ele, ajudei a organizar a agenda, né? Calendário, né? Então, porque é uma coisa que não funcionava. Expliquei um pouquinho de ferramentas de organização e gestão do tempo, até que hoje o nosso nível de atuação está sendo mais estratégia da empresa. Então, trabalhando relacionamento dele com o sócio, Interação que foi subindo, dele com ele. né? Exatamente. Os graus de liderança que a gente acabou de Exatamente. falar. Exatamente. Então, ele foi assim um case que eu posso dizer que a gente foi trabalhando todos os aspectos. Ah, agora você não olha mais autoconhecimento? Claro que a gente olha, mas ele já tem ali a base principal e hoje a gente consegue. Então, muitas vezes eu sento com ele, com uma profissional aí, uma líder a que está abaixo dele, e a gente faz alguns alinhamentos, mas a nível de estratégia. Então, é um exemplo assim que eu venho acompanhando. Sensacional essa experiência. Eu acho que traduz e caminha por toda a jornada que nós estávamos falando do programa, do Sprint Program, né? Bem bacana, bem interessante. Agora, nós sabemos que você é uma mulher esportista, que está Sim, muito ligada aos esportes. um atleta amador, eu diria. Então, fala um pouquinho pra gente sobre as competições que você já participou, qual foi a mais, ou que você vai participar, que é a mais, ou longo, ou mais desafiadora, assim, né, esportivamente falando. E conta pra gente sobre esse movimento, né, que você está criando, que você chama de Self-leadership. self-leadership. Self-leadership, né? Então conta pra gente sobre isso. E a primeira atividade desse movimento, que eu sei que vai ter várias atividades, né? Mas o primeiro evento vai ser um evento de treinamento de líderes, só que também utilizando atividades esportivas. É surpreendente. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o esporte faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu sou apaixonada por esporte em geral. E a corrida, especificamente, eu já corro já há mais de 10 anos. Na verdade, eu comecei a correr porque é o que encaixava com a minha rotina de viagens a trabalho. Eu conseguia correr em qualquer lugar. E fui pegando gosto, pegando gosto. Até que a minha evolução sem acompanhamento era paulatina, eu diria, né? Então, como não tinha nenhum objetivo específico, eu quero correr uma maratona. Até então, eu não tinha um objetivo específico. Eu corria por prazer e porque era uma atividade que me fazia bem e que cabia, né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode correr na rua. Só que
o esporte, né, seja ele qual for, no meu caso aqui a corrida, ele pode sim te ajudar a desenvolver competências comportamentais, porque você desenvolver o foco, a persistência, né, a perseverança, a tua capacidade de gestão do tempo também, de fazer escolhas, de priorizar. E te ajuda a superar, muitas vezes, limites teus e crenças tuas. No ano passado eu coloquei uma meta, né, minha. Falei, bom, legal, gosto de correr e gosto de desafios, né? Por que não me Correr, desafiar esquiar, o quê? também, né? Skate também, patins, tudo? Corrida, meus esportes prediletos, assim, são corrida e esqui. A musculação é para eu conseguir não me machucar com essas corridas, né? Diminuir, né, os machucados, na Exatamente, verdade, para né? conseguir ter, também fortalecer para funcionar bem, né? Mas eu jogo beach tênis e qualquer que você me chamar para esporte, eu vou falar. Mas de frequente mesmo, o esqui é 2 vezes no ano, porque a gente não tem, infelizmente, Felizmente. aqui, mas a gente tem a possibilidade do dia a dia, faz parte da corrida e o beach tênis, além da musculação. Mas gosto de esportes em geral. Então, me coloquei um desafio. Quero correr uma corrida que chama Eu Cruze, que vai ser em dezembro desse ano, né? São 100 quilômetros em 3 dias na Cordilheira dos Andes. Esse ano, especificamente, vai ser na Patagônia, né? E o ano passado, então, eu falei, puxa, eu quero correr o Eu Cruze. Mas sou uma pessoa que tem consciência, né? Então, não vou sair me meter numa corrida dessa sem uma preparação. Então, preciso, em primeiro lugar, e foi uma boa orientação do meu marido, olha, acho que é então importante que você vá fazer uma assessoria, né? Que tenha algum acompanhamento. Tá bom, né? Então, foi aí que no primeiro semestre do ano passado eu comecei a ter uma assessoria, um acompanhamento. Nunca tinha corrido com uma planilha de treino, por exemplo. Eu corria por conta própria. Agora eu vou correr 10, agora eu quero correr 10 mais rápido, da minha cabeça, né? E aí acho que vale, assim, um paralelo, a gente pensar a diferença, né, do nosso desempenho. Quando a gente tem um profissional nos acompanhando, que é o que eu faço com o Sprint Program. Você consegue desenvolver tua liderança? Consegue. Aos trancos e barrancos, ao longo de alguns anos, você vai conseguir, né? Talvez não vá alcançar o nível mais alto, mas você vai aprendendo, Vai né? se machucar muito no meio do caminho. Exatamente. Agora, olha assim, Marcos, em 2 semanas de assessoria de corrida, a minha performance nas corridas longas, que são nos sábados, aumentou absurdamente. Eu falei, uau, o que é isso? Né? E aí a orientação é, obviamente, prática, de treinamento mesmo, de desenvolvimento ali daquela habilidade de correr, com treinos de tiro, treinos de fartlek, enfim, né, da corrida, e aí melhora a tua performance, como também o suporte emocional, né, a orientação que você tem para quebrar as tuas crenças. Eu sempre digo assim que eu posso correr 5, 10, 15, 20 quilômetros, o último quilômetro é sempre sofrido. Uau. Não importa se é o 5º, se é o 10º, se é o 21º. Por causa da tua cabeça. É mental. É o último, tá acabando. Então, assim, você tá já. Tem que enganar Seu o corpo cérebro, já então, né? entende que é a reta final. Aí já É vai a mesma coisa engaçarando. de correr dentro numa esteira e correr na rua. Embora a esteira, o terreno seja mais adequado, né, tá tudo ali perfeito, não tem. Normalmente a tua performance é pior. Porque você tem que ali regular a velocidade. Então você já parte de uma crença. Ah, eu consigo correr tantos quilômetros por hora. Na rua você corre, né? Então, assim, o que acontece? O nosso comportamento é reflexo das nossas crenças, dos nossos pensamentos e emoções. Então, quando eu tenho uma assessoria para esse desafio, eu estou me desenvolvendo fisicamente, que seria a parte técnica, né? Que eu preciso de orientação, não adianta querer sair correndo. Então, eu fui evoluindo, já fiz algumas meias maratonas, já fiz, como a minha corrida não é só speed, né? Não é só velocidade, mas é trail ali, eu vou ter altitude, eu vou ter terrenos totalmente distintos ali no meio da corrida, então eu tenho que me desafiar, fiz algumas corridas nesse sentido, e tem ali um acompanhamento técnico e um acompanhamento de desenvolvimento de você vai conseguir, né? Ainda compartilhei algum tempo atrás aqui, num período que eu fui correr os primeiros 6 quilômetros com o meu treinador, ele saiu correndo num pace muito mais avançado que eu estava acostumado e eu acompanhei. Uau, eu consigo então, né? E vai quebrando algumas crenças. Assim como alguns anos atrás, jamais imaginaria que eu conseguiria correr 20 quilômetros em 1h50. E hoje, isso aqui eu já sei. Agora qual é o meu próximo desafio, né? Então eu tenho aí esse ano mais intenso de participação de corridas, né? Já fiz algumas e agora tem no meio do ano uma maratona.
Depois, no meio do segundo semestre, tem uma meia maratona que já vai ser próximo dessa corrida principal, que é uma meia maratona em Búzios de trail, e é o último desafio desse ano, que o ano que vem eu vou me desafiar certamente em outras corridas, é o Eucruce, que é essa corrida aí de 100 quilômetros, que exige muito do físico, mas muito do mental. Sensacional essa experiência, hein? Meu Deus do céu. Pouco se propõe a fazer isso, né? Tem a ver com o meu perfil, né? Eu gosto de desafios, eu gosto de ver essa evolução, né? Então eu digo assim que todo resultado requer investimento. Investimento de tempo, né? De dinheiro e de energia. Às vezes a gente está disposto a investir dinheiro. Sei lá, ganhei uma grana, vou investir. Mas não adianta só você querer pagar uma assessoria se você não faz, ou se você não faz o que tem que fazer, né? Não adianta só você dedicar o seu tempo se você não tem uma orientação e também não tá. Então, assim, se você quer um resultado, você precisa investir. E é um investimento aí mais sistêmico, eu diria. E tem a ver com o programa, né? Com o movimento que eu estou querendo lançar, junto com um programa em parceria com o meu treinador, porque assim como eu vejo, né, essa correlação direta de desenvolvimento de competências que me ajudam na minha vida profissional, no meu desempenho, na minha alta performance, muitos outros profissionais também podem desenvolver. Então, a nossa ideia, que vai como um primeiro evento, como você falou, é justamente um dia e meio aí de atividades, desafios físicos com orientação e acompanhamento aí da equipe de treinadores. Não são só desafios de corrida, na verdade são desafios que vão exigir diferentes competências, competência de trabalho em equipe, competência de liderança, competência de colaboração, competência de estratégia, né? Então vai exigir aí múltiplas competências para você desempenhar individualmente em equipe. E a minha equipe, eu e a minha equipe, né, da L Castelo, a gente vai avaliar e acompanhar cada pessoa para poder dar um feedback de como é que você está em termos de comportamento. Então, ao final dessa experiência, você vai receber um detalhamento, um relatório detalhado sobre como que está os teus comportamentos nessas competências essenciais para alta performance e o que você precisa fazer para se desenvolver com base numa prática real. Não é só uma entrevista, não é só uma aplicação de um assessment, né, como às vezes a gente tem. Não, a gente vai ver você numa prática real. E claro, quem gosta de desafios físicos, quem gosta de se aventurar, vai ter aí um contexto também para se experimentar. E ao longo do final de semana você já vai, obviamente, se conhecendo muito e tendo vários insights. Então, através desse programa, vocês estão buscando desenvolver profissionais de liderança em um dia e meio, né? Propondo desafio esportivo, certo? E para isso vocês vão fazer um diagnóstico, né, anterior, saber em que ponto aquela pessoa está, né, em termos de liderança mesmo, né, em termos de conhecimentos, habilidades, né, sobre liderança. Vocês vão avaliar essas pessoas durante as provas esportivas que vocês passarem e vocês vão estar ali avaliando elas e no final vocês ainda vão trazer mais insights, mais feedbacks. Provavelmente no meio disso vocês vão estar direcionando essas pessoas, né? Antes dos momentos das provas, né? Agora, eu não lembro de você. E como qualquer prova, né? A equipe vencedora tem uma premiação. Uau! Que vai envolver. Uma viagem para os Andes também para escalar a montanha. Quem quiser, né? Que vai envolver sessões de mentoria comigo. Que legal! E acompanhamento, né, da assessoria de corrida. Muito legal, muito bacana. Eu vi que vocês estão de uma forma mais prática, fazendo com que o líder ele desenvolva as competências e saiba. Como um hackathon. Vamos dizer que vai ser um hackathon da alta performance. Legal. Qual o nome? Acho que você não falou o nome aqui. Programa... Já tem o nome fechado ou não? Tem um nome fechado que a gente precisa ver se... Tá né? quase fechado. Mas é isso aí. A ideia é que seja um lidere seu corpo e sua mente. Tá, então pra gente, resume agora em 1 minuto e meio, de novo, falando sobre o Sprint Program de uma forma geral. O que é o... perdão, desculpa. Esse evento, tá? Que você ainda está fechando o nome, né? Que vai ser um evento na qual vai ser através de atividade esportiva,
mas buscando desenvolver competências comportamentais, emocionais também, né, para liderança. Então, fala para gente que programa é esse, para quem que é, quem deve participar, dá uma visão geral, 1 minuto e meio. Vai! Então, é um programa para te fazer um diagnóstico e um estabelecimento de um plano de desenvolvimento individual do líder para o alcance da alta performance. Então, para quem é? Para quem gosta de desafios, desafios físicos, né? Quem não precisa ser nenhum atleta, né? Mas você precisa gostar de alguma maneira de exercício, porque Não você pode vai ser sedentário. não pode ser sedentário. Não vai aguentar. Não vai aguentar e não vai gostar, né? Mas só que você não só gosta de desafios físicos, mas também você quer melhorar a sua alta performance enquanto líder. Então, e realmente se conhecer mais de uma maneira profunda, então desenvolver a tua autoliderança de uma maneira prática. Então, se você quer desenvolver tua autoliderança e movimentar isso para tua alta performance, é o teu momento. Experiência sensacional. Única. Diferente de tudo que a gente já viu por aí, né? A gente torce para que dê tudo certo, né? Nessa realização. Agora, para a gente ir finalizando, conta para a gente, saindo um pouco mais agora de liderança, vindo um pouquinho para o lado aqui da Velar Growth, tudo isso aí que você está vivendo, essa experiência toda. Fala para a gente como é que está sendo essa experiência, tá? Sendo parceiro da Velar Growth, né? Tendo esse direcionamento, tendo um trabalho executado pela Velar Growth. Fala para a gente o que você estava vivendo ali, problemas, dificuldades, tá? Você como empresa, na sua empresa, tal. E como é que a Velar Growth está, de certa forma, ajudando fazer você enxergar mais até seu produto, seu negócio, seus pilares, né? Ajudando na construção ou reconstrução de nomes também, né? O Sprint Program, né? Que tem muito a ver com você, com a sua essência, com o que você é, comparado com o PAP, né? Que é um nome interessante, mas que já evoluiu. Fala pra gente assim de forma geral, o que você estava vendo, o que você estava passando, como é que tem contribuído, a gente sabe que a parceria vai evoluir ainda muito mais, né? E tem muitos eventos pela frente, pelo jeito aí a gente vai organizar até uma escalada de montanha lá nos Alpes, Sim. que seja os Alpes suíços. Fala pra gente aí, por favor. A Velar me conheceu, né, a Letícia e a minha empresa, L Castelo, num momento de muita nebulosidade, né? Então, a L Castelo existe há mais de 15 anos, eu como profissional também, né, meio quase que junto isso, tive algumas experiências antes disso, mas fui construindo a L Castelo inicialmente sozinha, depois fui formando uma equipe. E nesse período aí, a gente está junto, acho que faz uns 10 meses já, né, de Velar. A gente veio 9, 10 meses, tá nascendo agora, né? Então, na verdade, o momento ali que eu tava era um momento que eu e a empresa, a gente tava realmente muito imatura em termos de desenvolvimento de marketing e comunicação. Embora a gente já tinha tido algumas iniciativas, a gente estava num período de limbo, eu diria, né? Em parte porque a gente estava num momento de reconstrução, então muitas dúvidas, funciona isso, não funciona aquilo, esse nome, o outro nome, e também o que fazer, né, em termos de estratégia de marketing. Então, o que mudou? Primeiro, que cada reunião que a gente tem e cada pergunta que vocês fazem nos ajuda a ter clareza, né? Muitas vezes é difícil de responder, mas amplia também o meu conhecimento sobre o meu próprio negócio, né? E nos ajuda na nossa estratégia. Então, a gente trabalha estruturando um planejamento estratégico anual e ajudou muito os direcionamentos de vocês. E na parte prática, esse suporte que a gente tem quase que diário, né, de justamente nos direcionar para que a gente possa trazer uma comunicação alinhada ao que eu quero, né, não só identificar o meu público, mas conseguir chegar nele e ter uma comunicação que me ajude a alcançar esse público, e conseguir, obviamente, trabalhando no nosso posicionamento, né, não só eu, Letícia, mas também como empresa, como que a gente vai se posicionar para esse público que a gente está direcionando, né, então posso dizer que trouxe mais clareza, maior estratégia de uma área que é uma fragilidade minha, né? Uma fragilidade minha e da empresa. A empresa é muito a minha cara, né? Então, hoje a gente tem mais clareza, tem também menos angústias. Acho que eu sofro menos com isso, porque eu sei que vai dar certo, assim, né, que tem alguém cuidando. Com certeza essa parceria só vai
teve impacto, né, pelo jeito na sua vida pessoal, né, também assim, de termos de estar mais tranquila, de beleza, eu tenho isso aqui para fazer, mas o pessoal lá pode me dar uma ajuda. Isso. Então se tornou um braço operacional e operacional, não, se tornou um braço estratégico e Uhum. operacional, Isso. porque a gente participa das suas reuniões estratégicas também, né? Te ajuda a definir o que que vai ser, para onde que vai ser. E também ali, não, mas a gente vai fazer, não é? Te vira, Letícia, né? Faça aí, né? É isso aí. Eu achei bem interessante o seu perfil quando a gente pegou, porque vendo algumas publicações, foi um fato que eu trouxe para você, o seu perfil comunicava na terceira pessoa, né? A Estela, perdão, a Letícia é isso, a Letícia faz isso, a Letícia não sei o quê. Como assim a Letícia? Estou no perfil da Letícia, então a Letícia faz. Não, cadê a Letícia? Sim. Cadê a Letícia aqui? Então ali a gente tentou resgatar a Letícia, puxar ela, né? Jogamos, puxamos, falando, não, vem cá. Quem é você? Qual é o seu método? Quem é? Traz isso para fora. Fala, coloca você aqui, né? E que Uhum. legal que isso tudo tá sendo gerado a partir disso um movimento. Que conforme eu falei para você, esse movimento pode ser um movimento bem interessante nível Brasil. Cada momento que a gente faz, cada reunião, dá para enxergar muito melhor ainda tudo que tem aí dentro, né? Essa capacidade, esse potencial de treinar, de direcionar esses líderes no Brasil a serem melhores e, consequentemente, eles terem Uhum. resultados melhores e, consequentemente, o Brasil, em termos de economia, crescer muito mais, né? Sim. Desde já, parabéns aí por todo o Obrigada. trabalho, pela equipe. Que legal você estar aqui em São Paulo. Se vocês quiserem vir do Rio de Janeiro morar aqui em Alphaville, aqui não tem praia, mas é 1 hora e meia a praia daqui, 2 horas, né? Ali na É, região. Mas tá tudo bem, tá? Então, muito bom estar aqui com vocês, fazer parte dessa parceria. Junto com vocês, fazer tudo o que vocês tiverem de ideia, crescer, né? A gente está aqui para isso, tá? Pode contar com a gente. E também que você está participando do seu primeiro podcast, primeiro de muitos, infinitos. é isso Pelo aí. menos 5 a 6 por ano, espero eu, né? Das participações que você também vai ter em revista, em televisão, eu espero, né? Isso aí, muito bom. Estamos visualizando isso, né? O que cria aqui a gente tem que externalizar, É isso né? aí. Então, parabéns por tudo que você está criando e proporcionando, tanto para a sua equipe interna, para os seus times externos, né? Todos que são impactados diretamente e indiretamente, tá? Não somente pelo seu conteúdo, mas também pela sua metodologia, tá? Pela sua integridade, pelo seu caráter, né? E todos que estão se beneficiando. Acredito que mais pessoas precisam conhecer e se conectar à Letícia Castelo. Eu que Parabéns. agradeço. Agradeço, Marcos. Eu acho que um dos pontos principais da minha escolha também, da nossa parceria, é o alinhamento dos nossos valores, né? Eu acho que a gente não tem como trabalhar junto, independente do formato, sem a gente ter um alinhamento de valores. Então, isso é transmitido. Tem gente que tem valores escritos, mas que na prática não é o que acontece. Mas isso é vivenciado a cada reunião, o alinhamento que a tua equipe tem também, né? O cuidado, a transparência que a gente trabalha. Então, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer também esse nosso bate-papo, que seja o primeiro de muitos. É gostoso poder falar de algo que eu faço há tanto tempo, né? E isso, como eu falei, cada pergunta tua me ajuda também a organizar as ideias e transmitir de um jeito mais assertivo. Então, foi muito prazeroso estar aqui hoje, que a gente possa ter outros. Obrigada. Fechou, obrigado. Tá bom?